Eita, a internet hoje está... Bem, pessoal, então vamos lá. Certo? Então, nós vamos trabalhar aí, né, o sistema cardiovascular, tá? E daí nós temos algumas, como sempre, tem algumas mudanças relacionadas aí à idade, tá? Uma delas, nós temos aí a questão do miocárdio, certo? Onde a camada muscular do ventrículo esquerdo, ele torna-se 25% mais espessa, a elasticidade miocárdica diminui e há um aumento na rigidez do músculo cardíaco, resultando na força contrátil dos ventrículos. Em suma, pessoal, todos os problemas relacionados ao sistema cardiovascular, vocês vão ver que é devido à diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Essa diminuição do fluxo sanguíneo, ela é ocasionada pelo processo de sístole e diástole, certo? Onde a gente sabe que é no processo de sístole e diástole que a gente tem a abertura dos átrios e dos ventrículos para a passagem do sangue, não é isso? Isso aí vocês já aprenderam desde o ensino médio, né? E daí, pessoal, o que é que acontece? Devido a essa rigidez muscular que é ocasionada por má alimentação, por sedentarismo, a questão do desenvolvimento da aterosclerose. Hoje eu vi até vocês falando aqui, né, na angioplastia, alguém postou no Fedmar o vídeo aí, certo? Então, todas essas problemáticas, aterosclerose, o ateroma, vão causar essa rigidez, vão ocasionar essa rigidez muscular, tá? Além de que o próprio músculo que bombeia, né, passa todo o tempo trabalhando, bombeando o sangue, ele vai apresentar esse cansaço devido ao esforço que ele vai ter de ejetar o sangue para o nosso corpo. Então, os ventrículos, principalmente o ventrículo esquerdo aí, é o que vai ocasionar o maior problema que nós temos com relação ao sistema cardiovascular. Tá? Ele é o que bombeia para a aorta. Exatamente, ele bombeia para o nosso corpo. Nosso corpo, tá? Aí o que é que acontece? Ele vai dificultar o sangue chegar no nosso corpo, o sangue ser distribuído no nosso corpo, e em consequência disso, ele vai também trazer complicações para o pulmão, tá? Por quê? Porque o pulmão está lá cheio de sangue oxigenado para jogar no coração e daí o coração jogar para o nosso corpo. Só que devido, né, a essa rigidez, principalmente aí do ventrículo esquerdo, isso vai ocasionar que esse bombeamento não chegue. Alguém manda o link aí? Mulher, mais sabor, mandou o link? Pois eu esqueci de mandar o link, pessoal. Alguém manda o link aí. Vai! Oh, foi mal. Ela mandou o link? Deixa eu mandar o link. Não, se embora que ela não tá mais na hora dessa conexão. Não é possível. Nós que morremos. Na memória dele. Começou agora, foi? Foi. Foi mal aí, pessoal. Tá certo? Então, aqui continuando, com a idade, o débito cardíaco diminui em 25%. Tá? A aorta e as outras artérias perdem elasticidade. Essa elasticidade é devido ao grande esforço que ele faz com relação ao fluxo sanguíneo. Tá? Os vasos diminuem em 50% a capacidade de estirar-se e as válvulas das veias tornam-se menos eficientes. Tá? Então, veja que todo o coração ele vai apresentar complicações. Tá? Seja complicação no sentido da sístole e diástole, seja no sentido do sangue ser ejetado para o nosso corpo, tá? E seja na questão do sangue ser oxigenado lá nos pulmões, ok? Então, por isso que tem todas aquelas complicações que nós vimos lá no sistema tegumentar,
tá? As complicações que nós vimos lá no sistema respiratório, ok? E o próprio sistema cardiovascular, ele traz complicações para o sistema respiratório, aliás, para o próprio pulmão, que já apresenta problemas específicos do sistema, devido à idade, certo? Deixa eu ver aqui um pouco. Pronto. Então, nós vamos entrar nós vimos, né, que todo o sistema do miocárdio, todo o miocárdio, aliás, ele traz complicações, e daí nós vamos entrar nas patologias que mais acometem os nossos idosos, tá? Então, nós temos a insuficiência cardíaca, é um problema que ocorre quando o coração não consegue bombear o sangue suficiente para atender às necessidades do corpo, diminuindo significativamente a qualidade de vida e a capacidade funcional. Tá? A gente sabe, pessoal, e nós já até falamos sobre isso, a questão dos idosos reclamarem muito da fadiga, né? Do cansaço, da falta de energia. Isso tem como consequência a falta de oxigenação no sangue, tá? O fluxo sanguíneo ele é diminuído. A gente sabe que na sístole, a contração, na diástole é o relaxamento, não é isso? Sístole e diástole. O que é que acontece? Quando o ventrículo esquerdo ele vai apresentar problema, porque é do ventrículo esquerdo, nós temos... Eu bati, não posso bater. Nós temos aqui, né, os átrios e os ventrículos, tá? Nós sabemos que aqui o ventrículo esquerdo leva o sangue para o nosso corpo, né? Nós sabemos que aqui o direito vai para o pulmão, né? Só que o pulmão ele ejeta quem? No átrio. Quando aqui o ventrículo esquerdo ele apresenta problemas no sentido de relaxar para que o átrio jogue o sangue e ele se contrair para jogar o sangue para o corpo, quando esse ventrículo esquerdo ele apresenta problemas, que é o que mais acomete aí os nossos idosos, o que é que acontece? O átrio vai ficar com muito sangue, tá? E o sangue que vai vindo do pulmão para o átrio não vai entrar. Por quê? Porque ele já está cheio, ou ele já está parcialmente cheio. Então, o que é que vai acontecer? O sangue vai ficar no pulmão. Então, é uma consequência, né? É um desencadeamento de consequências que vai sobrar também para quem? A dificuldade desse coração bombear. Também para o pulmão, que vai sofrer as consequências aí. Que vai ficar cheio de sangue oxigenado, tá? E que aos poucos ele vai conseguir trazer para o átrio. Em consequência disso, nós estamos lá, respirando o sangue sendo oxigenado e voltando para o corpo, certo? O que vem a não sobrecarregar muito esse coração é justamente por quê? Porque as veias, elas também vão apresentar complicações. E a gente sabe que o sangue, quando ele sai do coração, ele vai pelas artérias, não é isso? Sangue oxigenado, ele anda por onde? Pelas artérias, né? Sangue rico em gás carbônico anda por onde? Pelas veias, né? Que é o sangue não oxigenado que a gente ama. Então, as veias, elas também vão apresentar complicações. Elas vão diminuir o que é a sua elasticidade, tá? Elas não vão se expandir como antes. Isso vai ajudar... Valeu, gato. Quem é que isso não está pegando esse volume? Tá? Isso vai ajudar... Está em 100%. Isso vai ajudar a quê? A também o coração não ficar muito cheio, né? E o pulmão não sofrer tanto. Mas eles já estão sofrendo, certo? Então, o cuidado que a gente deve ter aí na questão do ventrículo esquerdo aí. Aceitei.
Entendi, não. Poxa, ele entrou, não? Ele entrou agora? Não, Acho que ele falou. Pô, mas estou aceitando. Ah, entrou agora. Entrou agora. A Maria entrou. Mas ela colocou uma vez só. Tudo. Foi. Tá? Então, daí, pessoal, nós vamos para a insuficiência da sístole e da diástole. Tá? Especificamente. Então, nós temos aí a insuficiência sistólica e a diastólica. Vocês vão ver que é tudo isso que a gente falou aqui, certo? O sangue, o corpo vai ser pouco oxigenado, o pulmão vai sofrer com as consequências desse sangue não estar sendo ejetado, tá? Isso vai acontecer tanto na insuficiência sistólica quanto na diastólica. Então, na sistólica, ocorre quando o coração, particularmente o ventrículo esquerdo, tá? Não consegue contrair-se efetivamente, o coração não consegue bombear com a força suficiente para que quantidades adequadas de sangue alcance a circulação sistêmica, e isso reduz o débito cardíaco, tá? Isso faz com que o sangue seja um pouco oxigenado e o idoso sinta aquela falta de energia, aquela indisposição, aquela fadiga, apresente aqueles edemas, edemas não, aquelas manchas que a gente viu, tá? Exatamente, certo? Aliás, eram os hematomas. Os hematomas que a gente viu, certo? Todos causados aí pela diminuição do fluxo sanguíneo. E a insuficiência diastólica, a fase de relaxamento da função cardíaca diminui, fazendo o ventrículo esquerdo ficar rígido, tá? Incapaz de encher-se de forma adequada, resultando em congestão pulmonar e também diminuição do débito cardíaco, certo? Aqui, na insuficiência diastólica, quem mais vai sofrer é o corpo, tá? Na insuficiência diastólica, quem sofre é o corpo e o pulmão, certo? Por quê? Porque o ventrículo esquerdo, ele está com deficiência, tá? Ele está com deficiência tanto na contração, na sístole, na questão de ejetar o sangue para o corpo, quanto também do relaxamento para que o átrio jogue o sangue para ele, certo? Como o átrio não vai conseguir jogar todo o sangue do átrio vai ficar acumulado e também vai jogar de novo para o pulmão e vai dar uma força contrária, né? Uma força contra a gravidade, né? Contra o que o fluxo... Mas isso é uma patologia ou acontece normalmente? Isso é uma patologia, tá? O idoso pode viver, pode ficar tipo, saudável sem ter isso aí. Isso, pode sim. Tá? Os sintomas aí, nós temos edema, fadiga, pouca tolerância ao exercício. Essa questão da tolerância ao exercício é justamente por esse comprometimento pulmonar, tá? Onde a gente sabe que o idoso ele já tem uma diminuição com relação, ele já tem uma complicação com relação à subventilação, né? Lá nos alvéolos, certo? Da troca gasosa a nível de alvéolo, e com essa complicação que o pulmão está se enchendo de sangue, aí essa dificuldade respiratória, ela tende a aumentar. Dispneia de esforço, dispneia noturna. Com relação a essa dispneia noturna, o paciente, o idoso, ele vai apresentar alterações de sono, tá? Então, tem que se procurar uma posição que menos incomode a esse idoso, que facilite um pouquinho mais o processo respiratório, tá? Ortopneia e estado mental alterado. Essa questão do estado mental alterado é o fluxo sanguíneo que não está de acordo aí com o que o corpo precisa. Ele entrou? Como diagnóstico, nós temos aí o eco, pode mostrar hipertrofia ventricular,
contratilidade diminuída e distúrbios valvulares nos ventrículos esquerdo e direito. Tá? E ventriculografia é indicado para medir a ejeção ventricular do ventrículo esquerdo. Certo? Então, as válvulas a gente sabe que é quando abre, né, para ejeção de sangue, para entrada de sangue e ejeção de sangue. Então, essas válvulas elas vão estar com problemas, certo? Vão apresentar problemas por quê? Devido ao esforço que esse coração está fazendo para trabalhar, certo? Porque ele está fazendo um grande esforço para trabalhar. Então, isso vem a complicar aqui a questão da abertura dessas válvulas. O tratamento, nós temos aí os diuréticos e os inibidores da conversora, de enzima conversora da angiotensina. Esses diuréticos, pessoal, eles vão ajudar na questão do edema, né? Que vai ser formado no corpo devido a essa dificuldade de oxigenação, tá? E esses inibidores da enzima conversora de angiotensina, vem a questão aí do captopril, tá? Do enalapril, que vão ajudar aí nesse processo cardíaco. Como cuidados de enfermagem, diminuição do débito cardíaco, excesso de volume de líquido, intolerância à atividade, padrão respiratório ineficaz e ensino ao paciente e à família. Né? Com relação a esses cuidados de enfermagem, a gente já viu todas aquelas complicações. Esse idoso ele não pode estar se esforçando, porque ele já tem dificuldade de respirar no esforço, tá? Então, essa questão da intolerância à atividade, a questão do padrão respiratório ineficaz, devido ao acúmulo pulmonar, tá? A diminuição do débito cardíaco, que vai trazer diminuição do fluxo. Então, esse idoso ele tem que estar elevando as pernas, ele não pode passar muito tempo em pé, ele não pode passar muito tempo andando, tá? Então, tem que ter todo um cuidado, tem um acompanhamento com vascular, mas tem qual é a especialidade? Tem uma especialidade? Depois me mas é angio, certo? Alguém aí de casa sabe? Tá? E com relação a ensinar o paciente e a família, ensinar aqui, tanto para o paciente quanto para a família, que esse idoso ele não pode estar fazendo mais do que a energia dele consegue, certo? Então, ele vai apresentar uma falta de energia, vai ter dias que ele não vai angiologista, né? Acompanhamento com angiologista, tá? Vai precisar desse acompanhamento e esse idoso ele tem que saber que ele não pode estar extrapolando além do que o seu corpo permite fazer. Aceita? A Edilane está aí? Já entrou, não foi? Já entrou, foi? E daí nós vamos para a angina, tá? Angina é causada por cardiopatia aterosclerótica, tá? Então, Oi, professora, a senhora me chamou? Placas de ateromas, né? As placas de gordura que vão causar aí essa angina, tá? Os sintomas, dor no peito, é grave e causa uma sensação de constrição, pressão ou sufocação. Irradia do lado esquerdo do corpo para o pescoço, maxilar, os ombros ou braços, resultando de exercício ou esforço físico, exposição ao frio, comer uma refeição grande, estresse, tá? Então, pessoal, nós temos que orientar, tá? A esse idoso e a essa família, que sempre que ele for exposto a esses fatores de risco, essa dor ela irá aumentar. Tá? Então, por exemplo, idosos que moram aí nessas regiões que passam mais tempo no frio, né, do que no calor, nessas regiões aí do sul, tá? Eles vão sentir essas dores mais fortes, mais presentes do que os idosos daqui do Nordeste, né?
a questão do esforço físico. Assim como na insuficiência cardíaca, o paciente com angina não pode fazer exercícios físicos. Tá? Outra coisa aqui, a questão, entra aí também com cuidados de enfermagem. Passar muito tempo em pé, fazer muitas atividades de casa. Esse idoso ele não consegue mais fazer, certo? Porque isso traz esforço físico e daí a dor e a sensação de morte, que realmente essa dor traz para quem tem angina, é como se eles tivessem a sensação de sufocamento mesmo e de morrer, certo? Comer uma refeição grande, a gente sabe que não pode, né? Porque a digestão, né? Durante o processo digestório, precisa-se muito do sangue, da circulação sanguínea para que haja, né, para que o metabolismo trabalhe, né, diminuindo aí, como é que eu posso dizer? Quando a gente mastiga. Não. Quebra dos alimentos, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente come em grandes quantidades, então o nosso sistema digestório, acho que vocês já viram o professor Rafael aí, vai trabalhar mais para diminuir, para quebrar esses gradientes, esses alimentos, certo? Nós temos que orientar, como cuidado de enfermagem aí, que o paciente com angina, ele deve comer refeições menores, tá? Que podem ser aí de 3 em 3 horas, certo? E também nós temos que orientar, entra aí com cuidados de enfermagem, que a mastigação, ela deve acontecer, né? A gente sabe todo o processo dentário, de dificuldades, né? Não ter mais os dentes, mas eles usam chapo, então a gente tem que orientar essa questão da mastigação, tá? A alimentação, a alimentação pode ser muito carne, muito duro, essas coisas. Tem mais exatamente. Um alimento mais cozido. Clélia? Ótimo, pronto, era isso que eu queria dizer. O acompanhamento com o nutricionista é bastante importante com relação a essas refeições. Porque, como a Edmar falou, a consistência do alimento, ela tem que ser bem menos dura, tá? Então, deve ser mais pastosa. Vocês aprenderam, né, aí na nutrição com o professor geral. E a questão do estresse, certo? O estresse faz com que essa dor aumente, por quê? Porque a gente sabe que o estresse traz problemas musculares e o débito cardíaco ele já é causado por um enrijecimento muscular do coração, tá? Então, o estresse que vai mexer com todo o corpo, ele traz também como consequência aí a dor, tá? E esse estresse, ele pode... Entrar? Thaís. Oi. Alguém quer falar? Não estou escutando mesmo. Era o Daniel que queria falar? Não, Clara, era só para avisar que tinha gente querendo entrar na aula. Não está pegando o áudio de ninguém. Mas vocês estão me escutando, pessoal? Eu não estou escutando vocês. Clélia. Não sei por quê. Não sei por que esse microfone está funcionando. Não, tá tudo conectado aqui. Direitinho. Oi, estão falando agora? Tá ouvindo, Clélia, agora? Daniel, tá querendo falar. Estão não. Ah, tá bom. Pronto, qualquer coisa, bote aí no grupo que as meninas vão aqui me orientando, tá certo, pessoal? Que não tá saindo o som de vocês. E agora, tá ouvindo? Valeu. Tá? Então, nós temos aí o tratamento da angina,
visa aumentar o suprimento de oxigênio para o músculo cardíaco e diminuir as demandas de oxigênio do coração, né? Quer dizer, pessoal, que aqui é mais a questão da qualidade de vida, tá? Para que essa pessoa ela não venha a sofrer muito com os fatores de risco que nós vimos aqui, né? A exposição ao frio, o estresse, refeições muito grandes, certo? Medicação anti-anginais, educação ao paciente, e em caso cirúrgico, a angioplastia, que vocês viram aí com a Laiane, né? Edmar até postou aí o vídeo da angioplastia, eu assisti, viu? Muito interessante. E daí nós vamos para o infarto do miocárdio, tá? Ocorre quando áreas a bichinha estava sofrendo. O infarto no miocárdio ocorre quando áreas do coração são privadas de sangue, causando morte e destruição de tecido, ou seja, ataque do coração e oclusão coronariana. Os sintomas: dor no peito, ocorre de repente em toda a área substernal e é persistente, tá, pessoal? Então, aqui com relação ao infarto, realmente uma destruição, né, uma parte aí do tecido cardíaco, do músculo cardíaco, certo? Aqui, essa oclusão da coronária, ela pode vir ocasionada devido a ateromas, devido à aterosclerose, tá? Consequência disso aí, a gente sabe que é o quê? Má alimentação, sedentarismo, gordura, né? Que vem a fazer com quê? Com que essa região ela não seja oxigenada, ela não receba fluxo sanguíneo, tá? Ou apresente uma grande diminuição na qual ela não vai conseguir suportar, tá? A gente sabe que todo o nosso corpo, todos os nossos tecidos, eles precisam... Ô, Thaís, a bichinha tá querendo entrar. A gente sabe que nossos tecidos, todos eles precisam de oxigênio para sobreviver, né? A partir do momento que aquela coronária, né, aquela artéria, aquela veia, ela não é oxigenada, ela não recebe o oxigênio necessário para sobreviver, então o que é que acontece? Vai haver uma interrupção daquele fluxo sanguíneo. E aí vai ocorrer o quê? O infarto do miocárdio. Ok? Exatamente. O diagnóstico: exames laboratoriais com determinação de enzima e isoenzima sérica, tá? Esses exames vão detectar diminuição aí do oxigênio, tá, no sangue, eletrocardiograma e o ecocardiograma. O eletro, ele vai mostrar que parte do nosso corpo da coronária ela foi afetada, e o eco para saber aí como é que está o fluxo desse sangue. Existem pessoas que apresentam, muitos cardiologistas falam na questão de pequenos infartos, tá? Que muitas vezes a própria pessoa ela não vai sentir os sintomas. Ela sente pequenas dores, mas não dores muito fortes a nível dela achar que está infartando. Quando vai se fazer um eletro, ou um eco, mas principalmente o eletro, aí encontram-se áreas infartadas, tá? Isso são pequenos infartos que a pessoa que já tem maus hábitos, né, alimentares, de atividades físicas, já apresenta, além do estresse, certo? É por isso que quando a gente, puxando lá para a saúde mental, né, a gente fala lá nos estabilizadores do humor, com relação ao uso de lítio, certo? Que não pode ser usado para pessoas com problemas cardiovasculares. Por quê? Porque eles, como é que eu posso dizer, falseiam o eletrocardiograma, certo? Então, pessoas que têm... Marca-passo. Não. A questão do eletro, porque é do eletro. Não entendi o que falou, não. Ele falou o lítio, que é lítio. É um medicamento estabilizador do humor. Lá em saúde mental,
né, puxando. Lá ela Aí vai foi que puxou num lugar assim, tão distante, assim, muito tão distante, não. A gente agora no raciocínio. Pois vamos raciocinar. Vai pagar saúde mental de novo. A minha tia, ela faz um tratamento psiquiátrico, né? A cada 6 meses ele pede a dosagem do lítio para o Exatamente. Aí, voltando aqui para Edmar raciocinar, junto comigo. Ó, Edmar, vindo lá da saúde mental, quando a gente usa pacientes com bipolaridade, eles usam medicamentos que a gente chama de estabilizadores do humor. Tem Isso aí, um, eles vão entender quando falam lítio. pronto, aí tem um estabilizador do humor que é o lítio, ou carbonato de lítio. Ele é a base de lítio, certo? Aí o que é que acontece? Pessoas que têm problemas cardiovasculares, eles não podem fazer uso dessa medicação. Por quê? Porque eles falseiam o eletrocardiograma, tá? Aí o que é que acontece? Quando a pessoa realmente precisa fazer uso dessa medicação, aí é o que a Aureluce falou, certo? Explicou aí. Faz-se as dosagens para ver essa questão do acompanhamento aí com o eletrocardiograma, porque ele tende a falsear o resultado do eletro, tá? Induzir um resultado falso, certo? O tratamento aí visa a redução da dor, estabilização cardíaca e redução da carga de trabalho no coração. Ou seja, pessoal, mais uma vez é o quê? Qualidade de vida, certo? É buscar que esse idoso ele apresente uma melhor qualidade de vida e uma maior expectativa de vida, certo? Analgésicos, oxigênio e medicação aí. Ok? Como cuidados de enfermagem, nós temos avaliar o paciente para dor, monitoração cardíaca, que aí vem através do eletro e através do eco, administração dos medicamentos, débito cardíaco diminuído e perfusão tecidual, monitorar pulso fraco e irregular e pressão, e administrar oxigênio se necessário. Veja, pessoal, que o idoso, ele já vai apresentar esse pulso fraco, certo? Isso aí nós vimos lá no sistema respiratório, tá? Por que ele vai apresentar esse pulso fraco? Devido ao processo de oxigenação, tá? A questão da troca gasosa lá a nível de alvéolos, ok? E daí nós vamos entrar na nossa última patologia, tá? Que é o acidente vascular cerebral, que é uma incapacitação súbita da circulação cerebral causada por um bloqueio, faltou o R lá, né? Parcial ou total de um ou mais vasos sanguíneos cerebrais, tá? Os sinais e sintomas podem ocorrer sem avisar, né? De repente a pessoa apresenta a dor, tá? Apresenta vertigens e desmaios, e daí vem toda a sintomatologia, tá? Pode ser precedida por um ou mais ataques isquêmicos transitórios, que é o que a gente chama de AIT, tá? Ataques isquemas transitórios. Leandro falou, foi? É agora Tá? E são crises de insuficiência cerebral. Pode ter aí o quê? Hemiplegia, afasia, que é a dificuldade em falar, né? Disfagia, a dificuldade aí em quê? Nos alimentos, tá? E helianopia, né? Difícil esse nome, tá? Que é a questão, pessoal, dele ver pela metade, tá? Aqui, o paciente, ele vai... porque aqui é um problema de miopia, certo? O paciente, ele vai ver, ele vai olhar e vai ver só a metade do campo todo que ele tem de visão, certo?
Então, se ele olha para essa sala toda, ele vai ver só a metade da sala, tá? Há uma redução no campo visual dele, principalmente quando ele olha para o longe, certo? Então, esses são os sintomas aí do acidente vascular cerebral, às vezes a máscara trabalha, que é causado por quê? Porque o sangue não está oxigenando lá o cérebro, tá? Então, uma parte, a gente sabe que os neurônios, eles precisam para se reproduzir, e daí vai ocorrer o quê? Uma morte desses neurônios, tá? Aí o acidente vascular cerebral, né? Como sintomas, nós temos como sintomatologia, nós temos essa daí. Além disso, vai ocorrer diminuição da consciência, disfunção intestinal e da bexiga. Geralmente, se o derrame ocorre no lado esquerdo do cérebro, ocorrem sintomas do lado direito e vice-versa. Que a gente sabe, né, que a gente tem um campo visual, né? A gente sabe que os nossos movimentos, nosso cérebro pensa de um lado, a gente está movimentando o outro, né? Então, isso daí, logicamente, vai ser atingido. Os sintomas podem diminuir completamente e parcialmente ou serem tolerados, dependendo da quantidade de lesão cerebral que ocorra, né? Dependendo dos vasos, da quantidade de vasos que sejam atingidos, da quantidade de vasos que não recebam aí essa oxigenação. Como diagnóstico, os sinais e sintomas. Ele vai dizer, né, que o paciente está apresentando. Por isso, pessoal, que aqui ele fala, ó, que os ataques, eles podem ser transitórios e não percebidos, tá? Então, o paciente, ele pode não se dar por conta dessa sintomatologia toda, tá? E está acontecendo a mesma coisa que nós vimos lá no infarto. Quando, às vezes, a gente vai lá no eletro e vê que pequenos infartos foram ocasionados. Professor, isso aconteceu comigo. Eu sofri o meu AVC foi durante a noite. Eu acordei com o AVC, mas só que como eu passei o dia sozinho, eu passei o dia pensei que eu estava normal, porque eu não falei com ninguém. Aí quando foi de tarde, que ligou para mim, foi que eu percebi que eu não conseguia falar. Aí foi que teve um alerta, entendeu? Que tinha alguma coisa acontecendo. Eu passei à noite, o dia todo. Sendo que, com relação ao AVC, o tempo é importantíssimo, né? Isso, exatamente. Tá? E recomenda-se, pessoal, também, que pessoas, né, que sofreram pancadas muito bruscas, né, na cabeça, acidentes de moto, que tiveram cortes profundos, que eles façam, né, uma tomografia aí, tá? A cada 6 meses, tá? Pelo menos aí nos 2 primeiros anos, certo? Para ver esse acompanhamento aí, tá? Com relação a essa sintomatologia, né? A questão da afasia, né? Que é não falar, a questão da disfagia, que é a dificuldade no falar, tá certo? A questão de não ter o campo visual todo, certo? Ele vai apresentar queixas com relação a não estar vendo tudo que a pessoa que não teve nada está vendo, certo? Então, tem que haver um acompanhamento mesmo depois, né, da pessoa, né, ter batido aí a cabeça muito fortemente. Tomografia computadorizada e ressonância, mostrando o tamanho e a localização da área infartada. Ultrassonografia Doppler transcraniana, que pode determinar o tamanho dos vasos intracranianos e pode localizar o vaso que está sendo obstruído. E exames de suporte, né? Eletroencefalograma, função lombar e a angiografia, tá? Então, pessoal, tem que ter o acompanhamento, certo? Pancadas fortes, tem que ter o acompanhamento, tá? A gente tem que orientar isso para o nosso paciente, a gente tem que colocar isso aí como cuidados de enfermagem, tá? Tratamento, reabilitação, os medicamentos, impedir uma recorrência de derrame e minimizar mais a lesão no tecido cerebral, tá?
Então, usa esses medicamentos, né? Os dilatadores. Eles vão ajudar nessa questão, né? De ajudar com que o fluxo passe, tá? Redução dos fatores de risco e cirúrgico, né? Como cuidados de enfermagem, nós temos a broncoaspiração e as vias aéreas ineficazes, tá? Isso aqui, a gente tem que cuidar no sentido de quê? Do oxigênio poder entrar mais e daí o cérebro ser mais oxigenado. Integridade cutânea e mobilidade prejudicada, a questão aí da hemiplegia, nutrição adequada, déficit de autocuidado e comunicação prejudicada. Então, essa questão da comunicação, muitas vezes, né, caso a pessoa não consiga falar, ela tem que escrever, tá? Tem que haver a família, o cuidador, ele tem que arranjar meios desse paciente se comunicar, tá? Para que ele possa expressar a sua sintomatologia. Ok? Tranquilo, pessoal, aí? Da prova vai ser igual ainda.